Hoje nós vamos chamar a atenção para um tema muito importante, especialmente neste período de pandemia. Eu estou falando da saúde mental das crianças. Nós adultos, estamos sofrendo com o medo da doença e o isolamento. E com os pequenos, é claro, as coisas não são diferentes. Os danos podem ficar para a vida toda. Nós convidamos o psiquiatra Florisvaldo Torres para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Florisvaldo. Obrigado pelo seu tempo. Bom dia, eu que agradeço o convite. A Marina Fernandes vai participar dessa entrevista também, lá da casa dela, viu? Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente, né? Estamos vivendo aí um período de isolamento no mundo todo, né? Quais são os reflexos dessa loucura que a gente está vivendo para as crianças e para os adolescentes também? A primeira coisa que eu acho importante nós falarmos é que esse período está sendo difícil para todo mundo. E tudo que nós adultos sentimos, todas as emoções de medo, ansiedade, angústia, as nossas crianças e adolescentes sentem igualmente, na mesma intensidade ou até maior, porque essas crianças foram tiradas também das suas rotinas. Então são crianças que saíram das escolas, saíram do esporte, saíram do contato com seus colegas, com seus amigos, com seus professores, né? Muitas vezes não conseguem sequer usar o espaço comum dos seus condomínios, das suas casas. E assim como nós que sentimos tudo isso, essas crianças têm muita dificuldade de expressar esses sentimentos, né? Nós adultos também temos dificuldade de entender o que nós sentimos e expressar o que nós sentimos. As crianças muito mais, por conta do seu nível de desenvolvimento, muitas vezes elas sentem, mas não entendem exatamente o que estão sentindo e não sabem expressar isso em palavras, né, ou muitas vezes em atitudes. Então, muitas vezes, o reflexo do sofrimento da criança vem com alterações comportamentais, como agressividade, irritabilidade, alterações de humor, alterações do sono e alterações do apetite também. Doutor, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que maneira esse isolamento, toda essa situação pode afetar o desenvolvimento neuropsicossocial dessas crianças e adolescentes. Então, as crianças e os adolescentes, elas precisam constantemente da interação com o meio e da interação com seus pares, né? Da interação com os colegas, com as outras crianças da sua faixa etária e dos outros adolescentes da sua faixa etária. Essa interação da criança e do adolescente com o meio, com o outro, com os seus pares, é que favorece estímulos necessários para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, né, e social. Então, a partir do momento que eu isolo essas crianças, né, e esses adolescentes, eu estou tirando eles, né, desse estímulo, desse local onde eles deveriam estar recebendo, né, essa interação necessária para o desenvolvimento. Então, com certeza, eu costumo dizer que ninguém está passando imune a esse momento. E as nossas crianças e adolescentes também não. Né? Seja do ponto de vista físico, psicológico, mas elas com certeza estão sendo atingidas tanto quanto nós. E eu posso ter, sim, prejuízos no desenvolvimento dessas crianças, o que requer um maior cuidado e uma maior atenção dos pais, dos cuidadores. Doutor, é cada vez mais comum a gente ouvir falar de crianças e adolescentes sofrendo de depressão. Esse isolamento, esse medo, esse momento que a gente está vivendo pode favorecer o surgimento dessa doença? Pode favorecer o surgimento não só da depressão, como de vários outros transtornos psiquiátricos. É importante a gente salientar que todos os transtornos psiquiátricos que acometem os adultos também podem acometer as crianças. Então, tenho crianças com quadros de esquizofrenia, são mais raros, mas existem. Muitas crianças com quadros de transtorno de ansiedade e também crianças com quadros de transtorno do humor, principalmente depressão. Né? Aquelas crianças que já têm histórico familiar de depressão na sua família, um pai ou uma mãe com depressão ou com ansiedade, né? Crianças que têm uma predisposição genética, crianças que têm um temperamento mais favorável, né? E crianças que não têm muitos fatores protetores, elas estão sujeitas a um risco maior de adoecimento mental, inclusive e principalmente de depressão e ansiedade nesse período.
Certo. Doutor, nós temos aqui a participação da Gilvanda Teixeira da Silva, ela é lá de São Paulo, capital. Ela diz pra gente que ela estava ansiosa por essa entrevista, né? Tá acompanhando a gente. Ela disse que tem um filho de 11 anos que é autista e que ele fazia várias terapias. E ela alertou, né? Porque essas crianças com alguma deficiência, alguma dificuldade, elas também estão passando por esse momento, né? E elas também estão sendo afetadas, né? O que o senhor pode dizer para essa mãe? Porque ela disse que ele precisou parar com as terapias várias que ele fazia, né? Fonoaudióloga, alguma atividade física, e isso tem prejudicado muito a criança, né? O que essa mãe, principalmente dessas crianças especiais, elas podem fazer nesse momento, doutor? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ela não está sozinha, né? Se esse momento está sendo difícil para as crianças típicas que têm um desenvolvimento típico, para as crianças que têm um desenvolvimento atípico, que têm demandas maiores, que necessitam muito dessa estimulação por meio das diversas terapias, sejam fonoaudiólogas, terapias ocupacionais, terapias psicoterápicas, né? Essas crianças estão tendo um impacto muito grande, né? Principalmente elas. Então, eu arriscaria dizer que cerca de 95% a 98% dos autistas que eu acompanho em consultório e no serviço público, todos eles tiveram uma piora comportamental, né? Uma piora do quadro clínico. Como eu já falei, muitos regrediram em aquisições e habilidades que antes eles já tinham adquirido por meio, principalmente das terapias. Então, tive muitas crianças que voltaram a se autoagredir, que voltaram a ter heteroagressividade, agredir pais e irmãos, tiveram regressões, por exemplo, no uso do banheiro, na alimentação, no sono. É uma situação muito complicada lidar com esses casos, né? Porque muitas vezes a gente está tendo que, nesse momento, fazer ajustes, inclusive medicamentosos, para que a criança consiga lidar um pouco melhor com essa situação, mas isso nunca é o ideal, né? A medicação para a infância e adolescência, ela nunca é a nossa primeira opção, né? Exceto para casos muito específicos. Então, o ideal mesmo são as terapias. E o que eu tenho observado também é um sofrimento muito grande dos pais no cuidado com essas crianças, né? Os pais estão sobrecarregados com questões domésticas, com questões de trabalho, com questões da própria pandemia, questões financeiras, cuidados com a saúde, e ainda tendo que lidar com as crianças que estão fora dos seus ambientes terapêuticos, ambientes escolares, né? E lidar, inclusive, também com as demandas escolares dessas crianças, né? Então, os pais estão muito sobrecarregados, muitos pais estão entrando num processo de sofrimento e também de adoecimento, né? Não existe uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. O ideal é sempre que os profissionais que acompanham essa criança avaliem quais são as maiores dificuldades que ela está tendo nesse momento, quais são as maiores demandas que ela está tendo, e quais são os melhores recursos que nós podemos usar, mesmo à distância, para ajudar essa criança e ajudar essa família, esses pais, no cuidado com essa criança, principalmente as crianças atípicas, né? Como é o caso do autismo. Doutor, e a questão da irritabilidade? O senhor até falou um pouco sobre isso. Como os pais podem lidar em casa mesmo, aqueles que não contam ali com a ajuda de um profissional, como eles podem lidar em casa com essa irritabilidade que está surgindo e está crescendo nas crianças e nos adolescentes também? O ideal é a gente tentar entender o que está causando irritabilidade nessa criança, né? A irritabilidade, ela é um sintoma, ela é uma apresentação de algum quadro que pode estar subjacente a isso. Então, o ideal seria os pais tentarem identificar os fatores de irritabilidade dessa criança. Dentro disso, inclui principalmente identificar quais são os gatilhos que deixam essa criança mais irritada. Então, a partir dos momentos em que eu consigo identificar quais são as situações, os momentos, os horários e as atividades que deixam essa criança mais irritada, eu já consigo prevenir ou evitar, de alguma forma, essa irritabilidade. E eu consigo manejar isso de uma forma melhor. Uma outra dica muito importante é a gente tentar manter, por mais difícil que seja, o mínimo de uma rotina em casa. Então, a criança ela precisa de uma rotina, se possível, um pouco semelhante à rotina que ela tinha antes. Isso inclui o horário
das refeições, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário em que pode usar a televisão, o horário em que pode usar jogos eletrônicos, o horário em que tem que parar para fazer a sua atividade, porque a partir do momento que eu tento manter uma rotina, eu também ajudo a criança a se organizar psicologicamente. A partir do momento em que ela sabe que ao longo do dia ela vai ter algumas atividades para seguir. Isso na prática não é tão simples e tão fácil de fazer, né? Os pais têm muita dificuldade de lidar com isso, mas a gente tem que trabalhar para que a gente chegue o mais próximo disso, né? O que eu tenho observado são crianças que têm ficado muito tempo na frente da televisão, muito tempo na frente dos jogos eletrônicos, né? Isso contribui ainda mais para uma piora das alterações de humor, para um maior isolamento social, né? Um maior distanciamento dessa criança, até mesmo das relações com pais e com irmãos. Então, o uso das telas, de uma forma geral, também tem que ser controlado pelos pais. Continuando, né, nesse assunto aí, falamos das telas, quando identificar aí que está acontecendo uma superexposição, tanto à televisão, ao celular, ao computador, qual deve ser o limite ali que os pais precisam aprender a identificar? Olha, esse limite geralmente é muito tênue, né? Mas o que a gente normalmente fala é que o uso das telas, sejam televisões, jogos eletrônicos, celular e computador, não deve exceder 2 horas ao dia. Normalmente isso costuma ser um parâmetro bom para a gente ter, mas isso é muito individualizado, né? Depende muito também do objetivo com que essa criança tem usado, né, as telas e os jogos. Muitas vezes, nesse momento de isolamento, é um recurso em que os adolescentes e as crianças têm para manter contato com amigos, com colegas. Hoje, as escolas têm usado desse recurso, né, para o ensino. Então, o tempo e a forma de uso é importante que os pais avaliem, né? É fundamental que a criança não perca a interação com a família. Então, a criança precisa ter um momento de brincar, de interagir com a família e de ter brincadeiras que sejam além dela, né? A criança precisa usar a capacidade imaginativa, ela precisa explorar o ambiente dela, né? E a tela, inclusive para crianças que são atípicas, como autistas e adolescentes deprimidos, eles acabam usando desse recurso da tela como uma forma de fuga, né? E de isolamento. E muitos pais acabam também usando o recurso da tela como uma forma de manter a criança ali quieta e não atrapalhar os pais no trabalho em casa ou nas atividades que eles têm que fazer em casa, né? Então, esse uso da tela ele tem que ser avaliado individualmente, né? Mas, de uma forma geral, né, ele nunca deve ser excessivo, porque excessivamente ele vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre os principais transtornos mentais e doenças mentais que atingem as crianças e adolescentes. Quais são os mais comuns? Olha, como eu falei antes, todos os transtornos podem acometer as crianças e adolescentes. Porém, o que a gente vê mais comumente na prática são os transtornos de humor, os quadros depressivos e os transtornos também de ansiedade, né? Todas as doenças que englobam os transtornos de ansiedade, né? De uma forma geral, nós temos percebido crianças depressivas e ansiosas em idades cada vez mais jovens, né? Então, eu tenho pacientes de 10, 11 anos com depressões consideradas relativamente graves, né? Precisando muitas vezes não só das intervenções psicoterápicas e psicoterapêuticas de uma forma geral, mas muitas vezes também das intervenções medicamentosas, né? Tem alguns quadros que são um pouco mais raros na infância, como quadros psicóticos e esquizofrenia, né? Quadros de transtorno alimentar, quadros de bipolaridade. Porém, esses quadros também existem, né? Mas o mais comum, de longe, são os quadros depressivos e ansiosos. E é desde já importante falar que não existe tratamento ou cuidado com as crianças e os adolescentes separado do cuidado das orientações dos pais e cuidadores, né? Nós temos que lembrar sempre que essa criança está inserida em um contexto familiar, em um ambiente familiar, em um contexto social que inclui escola. Muitas vezes o cuidado dessa criança é dividido entre
vários familiares, né? Então, eu tenho uma criança que passa um período do dia com a avó, depois encontra os pais à noite, depois fica um período do dia com a babá. Então, todos esses cuidadores, todos os adultos que têm contato com a criança, devem ser orientados em relação a essa criança que está num processo de adoecimento e lembrar que essa criança está respondendo ao meio ambiente, né? Então, quando eu tenho um processo de adoecimento numa criança, essa avaliação é muito minuciosa e muito cuidadosa, porque pode ser um processo intrínseco da criança, pode ser um processo do meio em que a criança está inserida, que está refletindo nessa criança, porque eu tenho uma constante interação, né, do indivíduo com o meio, e esse meio inclui também as interações familiares, sociais, de uma forma geral. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que a gente não passe a medicar ou buscar medicar aquilo que não é medicável, né? Lembrando que na infância e adolescência nós temos comportamentos, características e sintomas que podem ser comuns numa determinada idade e a partir de uma outra idade isso já passa a não ser mais comum. São comportamentos típicos específicos para cada etapa do desenvolvimento. Isso também tem que ser minuciosamente avaliado. Entendi. Doutor, muitas crianças têm dificuldade em dormir, têm um sono conturbado. Esse é um sinal preocupante? A alteração do sono é sempre um sinal preocupante que merece um cuidado e uma atenção, né? Na maior parte das vezes, na infância e na adolescência, nós temos alterações do ciclo do sono, da rotina do sono. E aí eu volto a enfatizar a importância de uma rotina, né? Inclusive do uso das telas, porque o contato com as telas é um dos fatores que mais prejudica o sono na infância e adolescência. Então, a família, de uma forma geral, tem que ter uma rotina de sono a partir de uma determinada hora estabelecida pela rotina daquela família. Os estímulos visuais, os estímulos sonoros têm que ser diminuídos, né? Os pais podem pegar algum livro para fazer leitura com a criança, brincadeiras de muita estimulação, elas têm que ser evitadas. A criança e a família têm que se preparar para o sono, né? Incluindo alimentações mais leves e diminuição de estímulos. É importante que seja uma rotina familiar, né? Não adianta o pai querer que a criança durma enquanto o pai está na sala vendo televisão. Isso fica mais difícil, né, de estabelecer essa rotina. Quando nós temos essa higiene do sono estabelecida, que é como nós chamamos, e mesmo assim a criança continua tendo problemas do sono, nós temos que investigar se existe algum transtorno, alguma patologia que possa estar implicada nisso, seja um transtorno intrínseco do sono, seja alguma patologia psiquiátrica que tenha alteração do sono, que a maioria das patologias psiquiátricas nós temos alteração do sono, porém, na maioria das vezes, quando eu consigo fazer uma higiene adequada do sono e uma orientação familiar, né, isso muitas vezes é resolvido porque não tem nenhuma patologia secundária isso aí. Mas todas as alterações devem ser observadas e avaliadas, de preferência por um profissional para que possa avaliar a criança e orientar os pais. Doutor, além dessa questão do sono, quais os sinais de alerta aí que as crianças e adolescentes podem emitir de que estão passando por algum problema e o que os pais devem prestar atenção aí no comportamento dessas crianças, até para pedir alguma ajuda profissional se for necessário, né? Bom, eu costumo dizer que os pais conhecem ou devem conhecer seus filhos, né? Então, devem saber como que seus filhos funcionam normalmente. Então, qualquer alteração que fuja desse padrão funcional da criança, ela merece atenção. De uma forma geral, a gente pode falar nas alterações do sono, como nós já comentamos, nas alterações do apetite, né? Nas alterações comportamentais, como agressividades, alterações do humor, como irritabilidade, isolamento, né? O próprio discurso, a própria fala da criança, o que a criança vem trazendo, né? O que a criança demanda dos pais. Então, muitas vezes é uma criança que já passa a não conseguir mais dormir sozinha, tem procurado muitas vezes o quarto dos pais à noite, né? Então, todas as alterações
que fujam do que é o habitual da criança, os pais têm que ficar atentos, né? E se acharem que eles não estão conseguindo se aproximar, entender o que essa criança está sentindo, procurar ajuda profissional, né? Mas o cuidado, o amparo e o diálogo com as crianças e os adolescentes é o mais importante. Lembrar que as crianças sentem exatamente tudo que nós sentimos e nós adultos, muitas vezes, não sabemos identificar, reconhecer e administrar as nossas emoções. Nós que, teoricamente, já devemos ter, né, uma capacidade de regulação emocional e, muitas vezes, nós exigimos isso das nossas crianças, enquanto que os próprios pais não têm, né? Então, os pais precisam, primeiro, se autoanalisar, perceber como que eles estão lidando também com essas dificuldades do isolamento e da pandemia, o quanto que isso pode estar refletindo nas crianças e se aproximar dessas crianças, né? Ouvir essas crianças, observar essas crianças e adolescentes e cuidar dessas crianças e adolescentes, né? Que também estão passando pelas mesmas angústias, mesmos sofrimentos que todos nós. Tá ótimo, doutor Florisvaldo Torres. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Foi muito bom a gente ter essa conversa, né, sobre um assunto tão importante que tem chamado a atenção, principalmente nesse tempo de pandemia. Obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Abraço.